Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode acender essa luz aí do salão? Obrigado, tá? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Quem está animado aí diz amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite. É um lugar onde Deus queria que você estivesse. Que bom que você veio. Que bom que você chegou. Que bom que você está aqui, amém? Abra sua Bíblia Sagrada, nesse que é o livro mais esperançoso das Escrituras. Sabe qual é? Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2, glória a Deus. Irmãos, esse culto, ele também está sendo oferecido em ação de graças, pelo aniversário do pastor Sérgio, que é hoje, amém? Nós vamos comemorar no domingo, mas literalmente o aniversário dele é hoje, uma semana abençoada. Hoje faz aniversário o pastor Sérgio, amanhã faz aniversário o padrinho. Aí, pastor, você fala padrinho, quem é, pastor? Rosilei faz aniversário amanhã. Palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 2. Obrigado, hein? Ó, rapaz, que obreiro bonito, hein? Papai, estão colocando cada vez uns obreiros mais bacanas para colocar água aqui para a gente, rapaz, é coisa de outro nível. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: o primeiro problema, a última solução. Amém? Esse é o título dessa mensagem nessa noite. O primeiro problema, a última solução. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Vou repetir. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos, olhe comigo. Pai, nós queremos te pedir a tua iluminação plena, aquela a qual o Senhor nos deu o direito de ter em Cristo Jesus, que nos liberta, que nos sara, que nos cura, que com o poder do seu sangue nos tirou do império das trevas, Senhor, e nos trouxe para o seu reino de luz. Espírito Santo, venha sobre nós, sobre o nosso entendimento. Aqueles que estão nos assistindo em casa, sejam também abençoados, alcançados, tocados e despertos por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Revelação de São João. A
palavra Apocalipse no grego significa isso, revelação. João escreve essas palavras reveladas por Jesus, mais ou menos 60 anos depois que o Senhor ascende aos céus. Após a sua morte e ressurreição, você sabe bem disso, comemorou isso aqui no último domingo. Após a sua morte e a sua ressurreição, Jesus aparece durante 40 dias para os seus discípulos, come com eles, conversa com eles, instrui eles, unge eles, e depois Jesus é recebido na glória. Antes de ele ir, ele dá uma palavra para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos plenamente, ou pelo menos um grande número deles, porque Jesus tinha 500 discípulos. Desses 500 discípulos que receberam a ordenação de ficar em Jerusalém, 380 vão embora. No dia que o Espírito Santo desce no cenáculo, tem somente 120. Irmãos, servir a Deus nunca foi fácil. Nunca foi fácil, digo eu, para não ser mentiroso. Servir a Deus é fácil, difícil é negar a nós mesmos. Amém? Bom, aqueles discípulos que obedeceram o Senhor, por volta ali de 120, receberam então o Espírito Santo ali, no dia de Pentecostes, no dia de Atos. E a palavra do Senhor diz que eles estavam todos reunidos, Atos 2. Então veio do céu um som como de um vento veemente, encheu todo aquele lugar. E sobre cada um deles foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então o Espírito Santo veio para habitar com a igreja. E a partir daquele momento, até esse tempo em que João escreve as suas palavras, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está governando, o Espírito Santo está se movendo, o Espírito Santo está acompanhando os crentes da igreja. Durante 60 anos, a gente não tem nenhuma manifestação verbal do Senhor, de longas palavras com a igreja. Após 60 anos, João está na ilha de Patmos. Ele ouve uma voz por detrás dele, e quando ele vira, ele vê o Senhor glorificado. Após 60 anos, o Senhor rompeu o seu silêncio para falar, para mandar recado não, para falar pessoalmente. Não pela pessoa do Espírito Santo, que também é chamado seu Espírito, o Espírito de Jesus Cristo. Mas agora ele aparece, ele faz questão de aparecer, ele faz questão de se revelar, ele faz questão de ser visto, ele aparece para João. E a Bíblia vai dizer para nós em Apocalipse 1:11, antes dessa leitura que nós fizemos, que João diz assim: então quando eu voltei-me para trás, para ver quem falava comigo, eu vi um que estava no meio das suas igrejas, das 7 igrejas. Ele diz assim no versículo 12: quando eu voltei-me para ver quem falava comigo, quem era então? Para minha surpresa, eu vi ele, que está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Após 60 anos, sem se revelar, sem aparecer devidamente, de maneira corpórea, visível, audível, relacional, Jesus aparece, e ele faz questão de ser visto no meio da sua igreja. Nós cremos, irmãos, na plenitude da revelação da palavra de Deus. O Centro Evangelístico Internacional, que guarda no seu corpo confessional a mesma confissão da Assembleia de Deus, nós confessamos a inerrância das Escrituras, nós confessamos que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, que toda a palavra que os apóstolos escreveram é de Deus, ela não precisa ser corrigida,
ela não precisa ser retocada, ela é perfeita. Todas as escrituras de Deus são perfeitas. Durante 60 anos, o Espírito Santo cumpriu o seu papel, e ele ainda cumpre o seu papel fielmente, de liderar e de governar a vida dos crentes. Mas antes que João encontrasse o fim da sua vida terrena, o Senhor aparece para ele. E de maneira pessoal, de maneira relacional, ele entrega então essa revelação, a revelação de Apocalipse. Eu preciso frisar isso para você. 60 anos é basicamente a vida útil de um homem. Um homem trabalha com força, com todo o seu vigor, mais ou menos até essa fase. Alguns vão um pouquinho mais além, por uma questão fisiológica, por uma questão de boa alimentação, por alguma herança genética que receberam, mas a grande maioria dos homens e das mulheres também trabalham com força até 60 anos. O tempo de uma vida. 6 na Bíblia Sagrada também é o número do homem. Não é por acaso que o Senhor aparece pessoalmente para João após 60 anos. O Senhor já tinha aparecido para Paulo, o Senhor já tinha aparecido para Pedro, o Senhor já tinha aparecido para outros apóstolos, mas ele não tinha aparecido para dar instrução acerca do destino e do futuro da igreja. E ele está fazendo isso agora. E eu estou falando tudo isso para você, porque o que ele vai falar aqui na igreja de Éfeso, irmãos, vai governar a nossa vida para o bem ou para o mal, dependendo do seu entendimento e do quanto você tem um coração ensinável. Depois de 60 anos rompendo a barreira do invisível, depois de 60 anos rompendo a barreira do silêncio, depois de 60 anos sem sair do seu lugar de glória, o Senhor vem na terra e aparece para João. E ele tem um recado importante para a sua igreja, porque apesar de ser 7 igrejas, geograficamente falando, em lugares diferentes, a mensagem sempre é uma só: ao que vencer. As 7 cartas de Apocalipse, elas são endereçadas para um público só, que estão em 7 lugares. Apocalipse é endereçada aos vencedores. Não importa onde eles estejam, Apocalipse só fala a eles, aos vencedores. E essa mensagem, ela também carrega todas as demais escrituras, porque a palavra de Deus é para quem crê, irmão, não para quem gosta. Amém? A palavra de Deus é para quem crê, não para quem gosta. Hoje tem um monte de gente aí, irmão, sabe, umas tralha, né? Umas tralha que tem diploma na parede, né? O diferencial deles é isso. Umas tralhas que tem diploma na parede. Uma vez um ator brasileiro falou uma coisa que quando eu era adolescente eu nunca mais esqueci, guarda isso também. Irmão, a gente não respeita uma pessoa porque ela tem estudo ou porque ela tem cabelo branco, porque gente canalha também envelhece. Gente canalha também envelhece. Gente idiota também envelhece. E hoje, irmãos, nesse presente tempo, não está faltando gente canalha para falar coisas sobre o Senhor, irmãos, que uma pessoa minimamente que tem temor a Deus não falaria. Agora, um tempo atrás, teve um que falou que Jesus e os seus discípulos fumavam maconha. O outro falou que a conversa de Jesus com a mulher samaritana é uma conversa erótica. Esse mesmo que falou que a conversa de Jesus com a mulher samaritana é uma conversa erótica, falou de novo agora esses dias que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Falou mais, agora essa semana recente, falou que Paulo era um homem licencioso, porque permitia a poligamia e a escravidão. Esse homem jura que ele tem autoridade para dizer que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Eu espero que ele encontre misericórdia diante de Deus,
porque senão ele vai ter uma longa discussão com o capeta sobre isso. Pois bem, irmãos, nessa carta de Apocalipse, algumas coisas vão ficar bem claras para nós. O Senhor sempre nos presenteia com princípios para a gente poder pegar e viver a nossa vida de uma maneira que agrade ao seu coração. Nessa carta, ele primeiramente começa sempre, como ele sempre faz, ele se apresenta. Olha, essas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Não vou entrar dentro dessa questão de simbologia, porque você é aluno de escola bíblica dominical. Se você não é, eu lamento por você. Na escola dominical você aprendeu que as 7 estrelas são os pastores e que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Se você não sabia, está sabendo agora, mas vai para a escola dominical. Bom, depois do Senhor se apresentar devidamente, dizer aonde ele está e dizer com quem ele anda, ele vai mostrar o conhecimento que ele tem do seu próprio povo, da sua própria igreja, da sua própria gente. E ele vai dizer assim: olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança, e que você não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Sabe, irmãos, nesse versículo 2, há uma mistura muito boa, uma mistura que você tem que guardar esses ingredientes para você. Pastor, qual é a mistura para que eu tenha uma vida que agrade o coração de Deus? Primeiro elemento para você ter uma vida em alto nível diante do Senhor é ter uma ocupação, irmão. Amém? Primeiro ingrediente para ter uma vida cristã que agrada a Deus é ter uma ocupação. Olha, esse tempo tem muita gente dentro da igreja que quer ser cacique, pouca gente quer ser índio. Durante muito tempo, irmãos, eu dei aula de escola dominical e eu sempre ensinei isso para os meus alunos e para aqueles a quem eu discipulei. Irmão, quer crescer? Anda com quem trabalha. Anda com quem trabalha. Primeiro ingrediente, não é o único, mas ele é um dos ingredientes fundamentais, porque quem vai declarar isso é o próprio Senhor. Se o Senhor dá a receita, irmão, você não precisa de outra. Amém, irmão? Se o Senhor está te dando uma receita, você não precisa de outra. O Senhor está dizendo, irmãos, um dos ingredientes principais para ter uma vida que agrada a Deus é estar ocupado, irmão. É estar trabalhando. É estar com a cabeça ocupada na vida e na igreja, irmão. Vovó, já no alto do seu analfabetismo, sabia disso quando dizia o ditado popular: cabeça vazia, oficina do capeta. Eu vou dizer mais, irmãos, a depressão e a ansiedade que algumas pessoas têm, podia ser facilmente curada, se elas procurassem uma coisa para fazer e para pensar. Mas preferem pagar R$150 num remédio de tarja vermelha e tarja preta, do que, irmãos, procurar uma coisa para fazer. Primeiro ingrediente para ter uma vida que agrada a Deus é ter uma ocupação. Quer agradar a Deus, irmão? Chega na igreja, irmão, procura uma vassoura para varrer um canto, procura tirar lixo da lixeira, procura ver se o banheiro está limpo. A gente não pode ficar só dependendo de quem limpa a igreja, de quem trabalha na igreja, não, irmão. No momento em que você começar a procurar uma ocupação dentro da igreja, eu garanto para você que Deus vai aparecer para você também. Bom, essa mistura que produz o que é bom, um dos ingredientes principais, sabe, queridos, é estar ocupado. Se mantenha ocupado, irmão. Na Bíblia, a gente ocupada sempre faz grandes coisas para Deus. Quando Sanbalate, Tobias e Aguiar e Fonseca foram lá procurar Neemias, desce daí que a gente quer
quer conversar contigo. Sabe o que Neemias falou para ele? Não vou descer não, estou ocupado, estou trabalhando, estou produzindo. Vai procurar gente vagabunda para vocês conversar em outro canto. E eu estou fazendo coisas para Deus. A segunda coisa importante para ter uma vida em alto nível, irmãos, é olhar para frente, irmão. Olhar para frente. A Bíblia vai dizer assim para nós, nesse versículo que nós acabamos de ler: conheça as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Perseverança é a qualidade de fé que nos faz olhar para frente, irmão. Você está olhando para frente? Irmãos, o apóstolo São Paulo falou, Filipenses 3,13, vamos lá, abra sua Bíblia aí, Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, avanço para os que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, olha para frente, irmão. Olha para o alto, irmão. Quando você pega essas duas coisas e mistura dentro de você, você se habilita para viver uma vida cristã de alto nível. Gente que trabalha e gente que só olha para frente. Repete isso comigo. Gente que trabalha e gente que só olha para frente, inevitavelmente, vão acabar por ver o Senhor glorificado. Ocupação e olhar para frente. Por que Davi fez grandes coisas? Porque Davi tinha essa receita. Estava sempre ocupado e sempre olhando para frente. No Salmo 121 ele diz o quê? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do... Irmão, se tu não tiver um foco, tu não vai a lugar nenhum, irmão. Vou falar uma coisa para você. Deixa eu beber uma água aqui, minha garganta está seca. Estou gritando muito, irmão? Irmãos, quando eu falei da mistura, né? Se você mistura duas coisas, nasce uma terceira, não é isso, Oval? Peguei dois elementos e misturei, nasce um terceiro elemento, não é isso? Lá em casa tem uma prova disso, né? Lá em casa tem duas provas disso, uma de 20 e outra de 14. Misturou duas coisas, nasce uma terceira, não tem para onde correr. Irmão, você misturou trabalho ocupacional, ocupação, com olhar para frente, nasce nobreza. Crente que trabalha e olha para frente é crente nobre. Crente que trabalha e olha para frente é crente nobre. Crente que trabalha e olha para frente não tem outro destino senão ter uma vida curada. Crente que trabalha e olha para frente não tem outro destino senão ter uma vida abençoada. Crente que trabalha e olha para frente não tem outro destino senão ter uma vida próspera, irmão. A palavra do Senhor vai falar desse homem. Esse homem que, irmão, nasceu numa lua ruim. O nome dele era Jabes. Primeiro livro de Crônicas, se não me engano, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, acho que é isso. Então, Jabes foi mais ilustre do que seu irmão, mas no dia que ele nasceu, ele deu um azar. Foi um parto difícil, foi um parto complicado, e aí a mãe dele não segurou a onda, porque, sabe, irmãos, infelizmente, a gente precisa admitir isso. Algumas pessoas chegam na vida adulta, e elas ainda não estão preparadas para ser pais e mães. Nem todo mundo que tem filho, na verdade, é pai e mãe, infelizmente. A Bíblia diz que a mãe de Jabes não segurou a onda,
e derramou destino da tristeza, da angústia dela sobre a criança. E colocou, infelizmente, o nome da criança de Jabes, aquele que causa dor, aquele que traz dor, aquele que provoca dor. Irmão, olha a diferença de um adulto maduro para outro adulto infantil. A Bíblia diz que quando Benjamim nasce, a mãe dele morre no parto. E aí, a parteira, vendo aquilo, falou assim: esse menino vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Jacó falou: o quê? Como é que é? Hã? Como é que é? Não, não vai não. Ele vai se chamar Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho da minha honra. Você entende a diferença de um pai para alguém que apenas tem um filho? E aí, colocou o nome da criança de Jabes. Sabe qual foi a oração de Jabes? Senhor, eu quero olhar para frente, o que passou, passou. A oração de Jabes foca na frente, irmãos. A oração de Jabes foca para frente, foca para o alto. Ele não fala, Senhor, não, ele fala, Senhor, se o Senhor me abençoar agora. Está aqui o versículo atrás de mim, irmão? Bota aí para mim. Primeiro livro de Crônicas 4:10. Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar minhas tendas, se o Senhor aumentar os meus termos. Gente nobre, irmãos, olha para frente, irmão. Isso aí, ó. Você vê ele falando alguma coisa da mãe dele? Você vê ele falando alguma coisa do parto difícil dele? Não, irmão, Jabes está focando na frente, porque é isso que gente nobre faz. Gente nobre foca na frente. Irmão, quer ter uma vida liberta, quer ter uma vida curada, se mantenha ocupado, amém? Se mantenha ocupado e se mantenha olhando para frente, irmão. Capeta nenhum, demônio nenhum vai parar diante da tua vida. Ocupação e olhar para frente. Porque perseverança é isso. Perseverança é uma fé que olha para frente. Perseverança é uma fé que não para. Perseverança é uma fé que não se distrai olhando para as coisas do lado. Quando você mistura ocupação com olhar para frente, ou perseverança, você adquire nobreza. Provérbios 25, versículo 5. Abre aí na sua Bíblia aí, o que diz aí? Provérbios 25, versículo 5. Amém? Aleluia. O que diz a palavra do Senhor? Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Irmão, toda vez que a gente se mantém ocupado, as tralhas saem da nossa vida. Se as tralhas saem, tu cresce. Se as tralhas saem, tu fica mais espiritual. Se as tralhas saem, tu fica mais forte. Se as tralhas saem, tu vai mais longe. Irmãos, é uma regra muito simples. Tira as tralhas da tua vida. Irmão, evita as conversas bobas, conversa tola, as conversas atravessadas, irmão. Irmão, fala de coisa grande, fala de projeto, fala de espiritualidade que vai curar, que vai salvar, que vai libertar, irmão. Éfeso é uma igreja de alta performance. Se Éfeso jogasse futebol, ela seria considerada um Pelé, um Messi. Éfeso é uma igreja de alta performance. Se fosse uma banda musical, seriam os Beatles, Legião Urbana. Éfeso era uma igreja de alta performance. Sabe por quê, irmãos? Porque Éfeso tinha uma fé singular. Você sabe o que está acabando com a gente hoje? As pessoas vêm para a igreja para querer 10 coisas ao mesmo tempo, como se elas pudessem abraçar, se o Senhor realmente desse para elas. A palavra do Senhor vai dizer assim: tens perseverança,
e suportaste provas por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Irmão, tenha foco. Éfeso era uma igreja que tinha foco. Irmão, por que você está aqui nessa noite? Eu quero acreditar que você está aqui por causa do nome de Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, se você não está vindo aqui por causa do nome de Jesus, você está perdendo teu tempo. Na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, está perdendo teu tempo, irmão. Porque o que nos leva para Ele sempre tem que ser o nome. Nós temos que nos mover por causa do nome, irmão. É o nome que sara, é o nome que cura, é o nome que liberta, é o nome que transforma, é o nome que muda destino, irmão. Por causa do nome. O Senhor reconheceu isso. Sabe, tudo que vocês perseveram, tudo que vocês suportam, eu sei que vocês estão fazendo por causa do meu nome, e é por causa do meu nome que vocês não desistem, é por causa do meu nome que vocês não param, é por causa do meu nome que vocês prosseguem, é por causa do meu nome que vocês suportam, por causa do nome, irmão. Se não fosse por causa do nome de Jesus, eu não estava mais nesse negócio, irmão. Não estava, irmão. Eu estava em casa vivendo a minha vida, irmão. Tinha dado seguimento aos meus planos e aos meus projetos particulares, de continuar meus estudos, fazer faculdade, tentar entrar dentro de uma petroleira aí da vida, sabe, viver minha vida um dia após o outro, irmão. Razão e combustível para isso não me faltaram. O tanto de coisa que eu aguentei, de injustiça que eu vivi, de mentira que eu suportei, de fraude que eu carreguei durante anos. Poderia ficar em casa, irmão, e ser mais um desses aí que tem um leque de desculpa para dar, para não vir na igreja. Mas você sabe por que eu estou aqui? Por causa do nome de Jesus, irmão. Eu me movo e eu faço tudo que eu faço por causa do nome. E no dia que eu encontrar Ele, irmãos, talvez, se eu tiver muita sorte mesmo, Ele vai olhar para mim e vai dizer: Ney, você foi um servo inútil. Éfeso, irmãos, Éfeso é o oposto de Laodiceia. Enquanto Éfeso tem um objetivo só, Laodiceia tem um monte. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 3,17. Eu vou pedir os meninos lá para jogar no quadro. No quadro não, data show. Laodiceia é o oposto de Éfeso. Porque Laodiceia é a igreja que quer botar a mão em todos os lugares. Laodiceia é a igreja que quer ter tudo. Você entra na igreja de Laodiceia, a aparelhagem de som da igreja de Laodiceia é R$1 milhão. Laodiceia é a igreja que tem uma sede de campo, que tem uma sede de praia. Laodiceia é a igreja que tem ar-condicionado até dentro do banheiro dos funcionários. A única coisa que Laodiceia não tem é o Senhor. Mas aonde ela pode botar a mão, ela alcança e ela compra. E a igreja que tem a cara de pau de dizer isso para o Senhor: a gente não precisa de nada não, a gente está rico. Nós estamos ricos. O senhor já foi lá fora, já olhou nosso estacionamento? Nosso estacionamento é para 100 carros. O senhor já foi no segundo piso da nossa igreja? Nós temos elevador no segundo piso da nossa igreja. Para que nós precisamos do Senhor? Pode ficar aí fora. Enquanto Éfeso faz tudo por causa do nome de Jesus, irmão, Laodiceia já abandonou essa teologia cristocêntrica faz tempo, irmão.
Você está entendendo? Há uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, aqui, para você ter uma vida de alta performance, é que essa igreja, ela encontrou uma fórmula. Irmãos, vou falar uma coisa para você, é bom ter fórmulas, é bom. Alguns de nós têm sucesso nas coisas que faz, porque recebeu dos pais algumas fórmulas, que são coisas familiares, sabe, são coisas culturais, são coisas locais, coisas que a gente aprende. É bom ter fórmula. Olha, nunca a igreja evangélica foi tão bombardeada por fórmulas. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, em que tem pastores agora se endividando seriamente para aprender o segredo, a fórmula. Tem os pastores aí que estão vendendo a fórmula para fazer a igreja crescer. Irmão, essas pragas, porque isso é uma praga, ela está principalmente se alastrando no Rio de Janeiro. O que tem de pastor no Rio de Janeiro vendendo curso para fazer a igreja crescer não é brincadeira. Tem um monte aí, irmão. Tem curso para fazer a igreja crescer de 7 mil. Tem curso para fazer a igreja crescer de 5 mil. Tem curso para fazer a igreja crescer de 3 mil. Mas fica tranquilo, porque é tudo dividido em 12 vezes no cartão de crédito. E aí, eu lembro das palavras do profeta Leonardo Ravenhill, quando ele diz assim, no seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, publicado no Brasil pela editora Betânia. Leonardo Ravenhill diz assim: chegará o tempo, não tardará, em que o Evangelho sofrerá mais nas mãos dos seus expositores do que nas mãos dos seus opositores. Esses dias são chegados. Esses dias já chegaram. Essa pastorada, apóstolos, bispos, semicristos, semideuses, irmãos, são o maior azar que a igreja do presente tempo está enfrentando ultimamente. A maior mazela que a igreja evangélica enfrenta hoje no Brasil não está lá fora. Antes fosse. Está aqui dentro. As fórmulas, irmãos, são boas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Anota isso para você não esquecer. Só não anota na Bíblia. Irmãos, fórmulas evitam perdas. Mas princípios produzem ganhos. Deus não trabalha com fórmulas. Deus trabalha com princípios. Amém? Deus trabalha com princípios. O camarada foi lá, fez o curso do pastor de 7 mil reais, de como fazer a igreja crescer em 5 semanas, voltou, aplicou na igreja dele e não deu certo. Ele foi lá e pediu o dinheiro dele de volta. Por quê? Fiz o curso com você e não deu certo, devolve meu dinheiro. Irmão, isso é verdadeiro, tá? Por quê? Porque, irmãos, aplicar a fórmula, você dá remédio para defunto? Você sabe onde as fórmulas funcionam? Aonde tem gente com princípio. Sem princípio, fórmulas não funcionam. Sem princípio, fórmulas não tem jeito. Ninguém dá remédio para defunto, irmão. É uma igreja que sabe guardar a fórmula. O Senhor diz: olha, vocês têm uma boa fórmula. Vocês sabem suportar os homens maus,
e é uma coisa que a gente, vou me incluir nisso, irmão, a gente já não está mais sabendo fazer isso. Sabem suportar os homens maus, sabe colocar as pessoas à prova. Os mineiros dizem, querem conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Irmão, camarada chegou aqui na igreja hoje, tem um talentozinho um pouco mais acima, acabou, irmão, ele domina a igreja. Se ele toca violão, no outro dia ele já está no altar. Se ele profetiza, no outro dia ele já está no ciclo de oração. Se ele é um pouco mais eloquente, no próximo domingo ele já está pregando. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ele continua dizendo: vocês estão colocando as pessoas à prova. Sabe? Esses que dizem que são coisas e não são. E quando vocês descobrem que elas não são, vocês dizem para elas que elas não são. Irmãos, a gente não está mais conseguindo ajudar as pessoas, porque a gente não tem mais coragem de dizer a verdade. Porque para dizer a verdade, a gente tem que viver a verdade. Só diz a verdade quem está vivendo a verdade. E aí a gente ficou nessa história de que, não, Deus julgará. Ele não tem ninguém para julgar, irmão. Deus julgará. Isso é falta de peso espiritual na vida. Porque se tem que falar, irmão. Quem tem coragem, quem tem vida em Cristo, fala, irmão. Irmão, por que a igreja evangélica parou de falar do inferno? Porque a igreja evangélica está comprometida até o último fio de cabelo com o inferno, irmão. É um monte de gente que sai da igreja, vai assistir BBB, vai assistir novela da Globo. É um monte de gente que sai da igreja e vai colocar os seus olhos diante de coisas duvidosas. Na segunda-feira está fazendo coisas duvidosas, está tendo conversas duvidosas, diálogos no Instagram e no Facebook duvidosos. Como essas pessoas falam do inferno? Não tem como falar, irmão. Agora, quando você pega um punhado de fórmulas e joga em cima de um povo que vive princípios, irmão, tudo muda. Tudo muda. Bom, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque ainda não é o que eu queria falar. Agora eu vou falar o que eu quero falar. Já estou rompendo o meu limite, mas você vai me dar 10 minutinhos a mais para eu poder falar. Amém? Hoje é aniversário do pastor Sérgio, hoje é festa, irmão. Alguém vai sair daqui e vai trabalhar agora? Hã? Alguém aqui trabalha em turno noturno? Quem vai sair daqui e vai para casa? Amém. Então você vai me dar mais uns 15 minutinhos. Porque agora eu vou falar o que eu quero. Irmãos, quanto tempo que eu falei que o Senhor demorou para falar com a igreja? 60 anos. 60 anos para o Senhor se manifestar de maneira corpórea, audível, visível, tatual, né? Factual. 60 anos em que o Senhor não fala pessoalmente com a igreja, não dá instrução pessoalmente para a igreja. Até então, quem tem feito isso é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E então, 60 anos depois, o Senhor aparece. E a primeira queixa dele diz tudo. Irmão, vou falar uma coisa para você. Se você entender a primeira queixa do Senhor, tu vai consertar tudo mais na tua vida. Porque a primeira queixa do Senhor é uma queixa, uma reclamação relacional. Veja bem, ao romper o tempo de 60 anos sem falar com a igreja, quando o Senhor fala,
a primeira queixa dele não é sobre o tamanho dos prédios, não é sobre a beleza dos prédios, não é, irmãos, se a igreja tem bens ou não tem bens, tem tamanho ou não tem tamanho. A primeira queixa do Senhor é relacional. Você pode continuar fingindo, você que está aqui, você que está em casa, você pode continuar fingindo que eu não falei, também pode fingir que você não crê, que você não acredita. Mas nós, irmãos, somos salvos por relacionamento. Mas não pelo relacionamento. Nós somos salvos pelo Jesus que ama relacionamentos. E que nos salvou para que os nossos relacionamentos expressassem a sua salvação. De modo que quando eu me afasto do Senhor, não me relaciono mais com Ele, irmãos, eu passo a viver só de fórmula. Eu paro de viver de princípio, porque o princípio, irmãos, é o relacionamento. O princípio para o qual Deus nos chamou para nós vivermos é o relacionamento. Fórmulas evitam perdas. Princípios produzem ganhos. Tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo de fórmulas. No dia que elas batem de frente com a maior tentação que elas têm na vida, elas caem, elas sucumbem. Porque as fórmulas não ajudam você diante do pecado. Os princípios sim. Esses dias eu fui fazer um tratamento ali, dentário, num posto de saúde. E atrás de mim tinha uma senhora, e a gente parou para ter uma conversa, era de manhã. Aí você sabe que de manhã, né, o vento vai levando o cheiro de café daqui para lá, de lá para cá. Aí de repente a gente estava ali batendo um papo, eu e ela de manhã. E ela falou que tinha uma padaria, a gente estava falando sobre pão, sobre café. Ela falou assim, meu filho, eu tive uma padaria, tal, muito tempo, tal. E eu falei, você ainda tem? Ela falou assim, não, minha padaria quebrou. Aí, conversa vai, conversa vem, né? Eu perguntei para ela, mas o que foi? A senhora colocou a padaria num lugar ruim? Aí ela falou assim, não, eu tive uma funcionária que trabalhava no caixa, e eu achei que ela era uma boa pessoa, até contratei ela porque ela era crente. E aí, meu filho, ela me roubou tanto, que eu não consegui mais manter a padaria aberta. Irmãos, eu nem falei para ela que eu era pastor. Quieto eu estava, quieto eu fiquei. Porque as fórmulas não nos protegem diante dos pecados e das tentações da vida. Os princípios sim. E o maior princípio para vencer o pecado é: tenha um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Viva os seus relacionamentos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer para nós, os meninos da técnica vão me ajudar. Paulo vai dizer para nós, em Colossenses capítulo 2, versículo 6, assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, vá para casa e vai viver a sua vida. É isso que diz? Não. Assim como, pois, vocês receberam Jesus Cristo, façam tudo nele. Vivam, andam, se movam, respirem. Irmãos, para você ter uma vida curada, para você ter uma vida liberta, traga todos os seus relacionamentos para Cristo Jesus. Não estou falando de você converter as pessoas, estou falando de você aumentar a sua esfera de influência. Porque é claro, irmão, saindo daqui tu vai ter que trabalhar, fazer negócio, viver com um monte de pessoas, mas não traga elas para os seus relacionamentos, se Cristo não pode gerenciá-los.
tem muita gente que tem cada amizade que só Jesus na causa. Irmão, crente é amigo de crente. Talvez para algumas pessoas tenha dado certo ser amigo, sei lá, do feiticeiro, do caboclo, lá do sei do quê. Irmão, fórmula é uma coisa, princípio é outra. O princípio é: traga todos os seus relacionamentos para dentro de Cristo Jesus. Assim como pois você recebeu Ele, se mova nele. Não parece ser difícil viver isso. 1 João, capítulo 2, versículo de número 6. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar agora. A salvação, ela não é apenas uma coisa que você recebe. Ela é algo que você mantém. Amém? A salvação não é uma coisa só que você recebe. Não é vir aqui na frente só levantar a mão e aceitar Jesus, não. Salvação é uma coisa que você leva para casa. A salvação é uma coisa que você leva para a vida. A salvação é uma coisa que você leva para o trabalho. A salvação é uma coisa que você leva para os seus relacionamentos. Você, a partir do momento que você conhece Jesus, você passa a fazer tudo em Jesus. De modo que se você não tem um relacionamento com Ele, tu não tem nada. Absolutamente nada. O Senhor falou para a igreja de Laodiceia: sabe o que vocês são? Vocês são pobres, cego e nu. Sem mim é isso que vocês são. Pobres, cegos e nus. João, que escreveu o Apocalipse, também escreveu essa carta, ele diz: ora, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, eu já tive desprazer de viver com crente, pouco tempo, não muito, graças a Deus, porque tem muitas coisas que, depois que eu aceitei Jesus, eu não me permiti mais viver. Porque tem tantas coisas que Deus permite, tem tantas coisas que é você que não tem que se permitir. De pessoas, não, porque quando eu estou na igreja, quando eu estou na igreja, mas quando eu estou lá no meu trabalho, eu sou outro cara. Quando eu estou lá no meu trabalho, eu sou outra mulher. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, irmãos, o que nós somos em todo lugar, porque nós não somos na igreja, nós somos nele. Amém? Nós não somos salvos pela igreja, nós somos salvos por Jesus. E quando o culto termina, Jesus não senta aqui no altar, não deita aqui no altar e dorme para esperar você voltar no domingo, não, irmão. Nós somos chamados para construir relacionamentos que provocam salvação. Repete assim comigo assim, olha, bota a mão no teu coração, diz assim: eu fui chamado para construir relacionamentos que provocam salvação. Amém? Querido, tu não foi chamado para outra coisa. Pastor, mas eu sou do ministério de louvor. E daí? E daí? Tu não é chamado para ser cantor, para ser músico. Tu é chamado para ser construtor de relacionamentos que provocam salvação. Se tu puder usar o violão, o teclado, a tua voz para isso, amém. Todos nós somos chamados para construir relacionamentos que provocam salvação. Essa semana eu disparei um vídeo que eu recebi dela, que eu sou apaixonado por alguns aspectos da vida dela, Madre Teresa. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter recebido. Madre Teresa teve um trabalho fantástico, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ela montou lá um lugar, um hospital, não sei como é que se chama aquilo, para cuidar de pessoas doentes, pessoas que estavam moribundas, morrendo, largadas na rua. E o autor, ele diz que isso foi tão impactante, que em toda a Índia,
O número de cristãos da Índia eram 3%. Mas na cidade onde ela agia, na cidade onde ela trabalhava, que eu acho que era Bombaim, não sei, o número de cristãos era 12%. A cidade toda foi impactada. Aliás, o mundo todo foi impactado pela abnegação de Madre Teresa, também irmã Dulce. E aí, o jornalista perguntou para ela, falou para ela, por que a senhora optou pelos pobres? E ela falou assim, quem disse para você que eu optei pelos pobres? Eu optei por Jesus. E Jesus me mandou para os pobres. Se você não entende que isso são relacionamentos que provocam salvação, irmão, vem aqui na frente, que eu vou orar para você aceitar Jesus agora. Nós somos chamados para viver relacionamentos que provocam e que promovem salvação. Você vai a Jesus e Jesus vai mandar você a um grupo de pessoas. A Madre Teresa de Calcutá, ele mandou ela para os pobres. Mas de repente para você, ele tem um outro público. Ele tem outras pessoas. Mas uma coisa eu te digo, sem medo de ser herético. Toda vez que você for a Jesus, verdadeiramente, Ele vai te mandar ter relacionamento com outras pessoas. Não tenha dúvida disso. Em nenhum minuto na tua vida. Porque ser cristão é viver relacionamentos que provocam e promovem salvação. Só isso. O Senhor falou para os discípulos, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ele não falou, ide por todo mundo e construir igrejas luxuosas. Ide por todo mundo e comprar quadras, prédios. Alguns anos atrás, uma igreja ali em Teresópolis, não vou falar o nome dela por uma questão de ética, comprou um lustre para botar no saguão da igreja, de 20 mil reais. Irmãos, prometam para mim, que se um dia eu botar uma lâmpada na igreja de 20 mil reais, vocês vão me expulsar da igreja. Prometam isso para mim. Prometam, irmão. Amém? Pastor, nós vamos expulsar você ficou maluco. Claro, irmãos, que a gente quer conforto. Claro que a gente quer. Claro que a gente quer sentar em poltronas bacanas, legais. Mas já pensou? Fazer ficar parado na entrada da igreja um bem de 20 mil reais, que absolutamente não traz benefício para ninguém. Ninguém, irmão. Não estou falando que colocaram lustre de 20 mil reais no altar da igreja. Há algumas igrejas que têm lustre nos altares. Se não me engano, nós temos uma filial que tem um lustre no altar. Não estou falando de lustre no altar. Estou falando de lustre no saguão, irmão. Onde as pessoas simplesmente passam, irmãos, para ir para casa ou para entrar para o templo. Aonde, irmãos? Quando foi que nós aprendemos que igreja não é sobre pessoas, mas sobre coisas? Aonde a gente começou a aprender isso, irmão? Que igreja não é sobre pessoas. Aonde? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Irmão, se você conseguir solucionar a primeira queixa do Senhor, você soluciona tudo. Se você conseguir uma resposta para a primeira queixa do Senhor, você soluciona a sua vida toda. Porque quem tem um relacionamento com o Senhor, irmão, sabe o que precisa fazer, sabe aonde precisa ir,
e sabe com quem precisa estar. Eu não sou uma pessoa muito inteligente, eu não tenho um QI muito alto, não venho de uma família abastada, minha educação foi mediana. Mas, irmãos, quando eu comecei a seguir Jesus, essa eu matei facinho. Eu matei facinho essa. Eu acredito. Eu estou diante aqui de pessoas que são mais capazes do que eu. Eu acredito que você também consegue pegar essa. Eu acredito que você consegue também equacionar isso dentro do teu coração, irmão. Se eu, que sou o cocô do cavalo do bandido, conseguir fazer, quanto mais vocês. Esse não é um negócio de coisas. Esse é um negócio de pessoas. Todas as vezes em que a palavra coração e amor surgem nas Escrituras, irmão, se você não entender isso, pelo amor de Deus, irmão, eu vou para casa, irmão. Eu vou enfiar minha cabeça debaixo do travesseiro, da cama, sei lá. Vou tomar Rivotril. Se você não entender o que eu te falo agora, não vai entender mais nada. Irmão, todas as vezes em que as Escrituras falam sobre coração ou falam sobre amor, elas inevitavelmente estão falando sobre relacionamento. É difícil entender isso? Val, é difícil entender isso? Então por que a gente finge que a gente não entende, irmão? Por que a gente finge que a gente não entende? Todas as vezes, não são algumas, todas as vezes em que a Bíblia fala sobre coração ou fala sobre amor, sempre, irmãos, absolutamente sempre, ela está falando sobre relacionamentos. Não é difícil entender isso. E o Senhor está dizendo: tenho, porém, contra vocês, que a coisa mais importante que um crente pode ter na sua vida, vocês abandonaram, que é um relacionamento comigo. E ele ainda esperou, porque ele é muito misericordioso. Nesse caso, ele ainda esperou 60 anos para fazer a primeira queixa. Porque quem tem fé, tem fé. Quem acredita, irmão, acredita. Se tem uma coisa que o Senhor acredita, é na sua igreja. Eu só estou aqui porque o Senhor acredita em mim. 27 anos depois que eu aceitei Jesus, eu só estou aqui porque o Senhor acredita em mim. E Ele acredita em você também. Então, ao invés de tentar encontrar a sua crença, tente encontrar a crença dele em você. Porque Ele crê em você. Ele crê que você pode. Ele crê que você é capaz. Ele crê que você pode fazer grandes coisas. Ele crê que você e eu, nós juntos, podemos mudar a história de qualquer lugar, principalmente dessa cidade, principalmente dessa igreja. Nós podemos. Nós podemos. Você crê nisso, irmão? Se a gente realmente quiser, com raiva, com força e com vontade, irmãos, daqui a 6 meses, quem entrar na quinta-feira aqui, não vai reconhecer mais essa igreja. Se coloque de pé. Irmãos, quem entende o primeiro problema, consegue se tornar no dono da última solução. Vou repetir para você entender de novo. Olha aqui para mim. Quem consegue entender o primeiro problema se torna no dono ou na dona da última solução. Sabe por quê? Porque você será lembrado pelas últimas coisas.
Você será lembrado pelas últimas coisas. Algumas vezes eu tive que ir, por causa do meu exercício pastoral, fazer velório de crente desviado. Irmão, eu prefiro fazer velório de ímpio do que fazer velório de crente desviado. De ter que ficar inventando desculpa para não falar o que precisa ser falado em velório de crente desviado. Você será lembrado pelas últimas coisas que você faz. Quem consegue responder o primeiro questionamento do Senhor, consegue ser dono da última solução. E você será lembrado pela última solução. Você será lembrado, morreu no Senhor, foi no Senhor, ficou firme até o fim. Por quê? Porque esse conseguiu responder o primeiro questionamento do Senhor dentro de si mesmo. Como está teu relacionamento com o Senhor hoje? Como está a tua fé com o Senhor hoje? Você está entendendo, irmão? Isso é libertação. Libertação é ser dono dessa resposta. Está curado é ser dono dessa resposta. Se você responder dentro de você o questionamento do Senhor, irmão, você já é dono de uma vida curada, você já é dono de uma vida liberta. Você está entendendo? Eu falei para essa jovem senhora com quem eu estou junto, já faz 30 anos. 30 anos, irmão. Vai fazer 30 anos agora, ano que vem. Ontem nós fizemos, eu lembro, tá, Alex? Ontem nós fizemos 29 anos e um mês juntos. Comecei a namorar essa jovem senhora no dia 10 de março de 1995. Primeira vez que eu deixei ela me dar um beijo. 10 de março de 1995. Falei com essa jovem senhora hoje, né, que eu tenho o privilégio de chamar de esposa, minha loucura. Eu estava vivendo uma vida normal, falei isso para ela, eu estava vivendo uma vida normal, sabe, andando, sabe, irmão, vivendo a minha vida, sabe, alegre, feliz. Aí o Senhor olhou lá para a terra e falou: Gabriel, vai lá, muito normal, arruma uma loucura para a vida dele. Aí eu casei com ela, irmão. Minha estranha loucura. Falei para ela, sabe, irmãos, nós estamos vivendo muito, vou falar uma coisa para você, nós estamos vivendo muito nesses dias, no certo que não é errado. Falei isso para ela hoje, sentado lá em casa, falei: amor, a gente precisa orar, para entender por que algumas coisas não estão andando, não estão fluindo. E às vezes as coisas não estão andando, não estão fluindo, porque nós estamos apenas vivendo o certo que não é errado. Pastor, mas tem um outro jeito de viver o que é certo? Tem, irmãos. Viver o certo que é o certo. E aí ela me perguntou: qual é o certo que é o certo? O certo é viver da revelação do Senhor, do relacionamento com o Senhor, e parar simplesmente de ficar fazendo coisas porque não são erradas, mas verdadeiramente começar a fazer coisas que são certas. Essa é a diferença de você viver de fórmula e você viver de princípio. Porque quando a gente vive de fórmula, a gente só está vivendo daquilo que, para evitar o erro. O Senhor não quer que a gente viva uma vida apenas para evitar o erro. O Senhor quer que a gente viva uma vida para fazer o que é certo, o certo pelo certo. É quando você sabe: eu vou fazer isso porque o Senhor quer. Amém, irmão? Isso é uma vida liberta. Vamos orar. Quero te agradecer pelos 20 minutos que você me deu. Vou levar isso como um presente para o pastor Sérgio. Obrigado
pelos 20 minutos a mais que você me deu além do culto. Desculpa ter segurado aqui. Espero que tenha valido a pena para você. Para mim valeu a pena. Espero que tenha valido a pena para você. Senhor quer que a gente viva, irmãos. Que a gente volte para Ele, que a gente dê para Ele a primeira resposta. E a primeira resposta é: Senhor, Tu és a minha solução. Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Se eu vou em algum lugar, ou se eu vou para alguém, eu vou porque o Senhor está me mandando, o Senhor está me enviando. Mas tudo é Ele, irmãos. Sabe, uma vida liberta, uma vida curada, é Ele. O Senhor quer que você volte para Ele. Olha, hoje eu queria mesmo pregar. Eu estou com uma mensagem aqui no meu coração, irmão, está latejando. Estou com uma mensagem para pregar para vocês sobre Emaús. Eu pensei que seria hoje, mas o Senhor não deixou. O Senhor não deixou. Está preparadinha lá, irmão. Quando eu vim também, vou vir para quebrar tudo, irmão. Vocês vão sair daqui de ambulância. Essa vocês podem ter certeza. Quando eu pregar essa mensagem, vocês vão sair daqui de ambulância. Aí eu falei: Senhor, vai ser hoje, vai ser hoje. O espírito de Mike Tyson baixou em mim. Ele falou: não, não é hoje não. Eu vou deixar você dar essa mensagem lá, mas não é hoje não. Hoje você vai falar para eles, mais uma vez, que eu quero ter um relacionamento com eles. E eu estou aqui para falar isso para você. Que o Senhor quer se relacionar com você. Que você volte para Ele. Amém? Exclusivamente para Ele. Seja lá o que você vai fazer, faz para Ele, irmão. Eu vou lavar copo, eu vou lavar prato, eu vou lavar banheira, eu vou varrer o corredor, eu vou ajudar lá o Alexandre com os jovens, eu vou servir copo, eu vou dar comida, eu vou fazer o que for, Senhor, mas eu vou fazer para Ti, Senhor. Aonde eu for, com quem eu vou estar contigo, Senhor. O Senhor está esperando ansiosamente que a gente dê essa resposta para Ele. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o Senhor com a paz do Senhor.